O que é destaque nesta edição? Provas de concurso para vaga de professor serão realizadas no próximo dia 22. Senado antecipa e concentrado da Zona Franca de Manaus voltam à pauta nesta quarta-feira. Rodoviários suspendem paralisação anunciada para esta terça-feira. Malala vai patrocinar 3 brasileiras que lutam pela educação de meninas. Desmatamento aumenta e o Brasil pode não cumprir meta do Acordo de Paris. Procuradoria-Geral da República quer que pedido de liberdade de Lula seja julgado pelo Superior Tribunal de Justiça. Trump indica juiz conservador para a vaga na Suprema Corte Americana. Operação para resgatar últimos meninos e treinador presos em caverna é retomada. Mais 2 foram resgatados hoje. França ou Bélgica? Copa da Rússia conhece hoje seu primeiro finalista. Bombeiros retomam hoje buscas a turista que caiu em cachoeira em Presidente Figueiredo. Homem é preso após colocar explosivo no forro da casa da ex-mulher. Na compensa, homem é executado a caminho da igreja. É o Jornal da Manhã que começa agora. 5:49. Emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Panorama FM, Itacoatiara. Alternativa em Alvarães. Boiúna, Boa Vista do Ramo. Nova FM, Nova Olinda do Norte. Rio Mandeira de Manicoré. Palmeira FM, Manacapuru. Nova Luz FM, Canutama. Rádio Codiarte em Humaitá. Anamã FM de Anamã. Maran FM em Maran. Caboclo FM, Altazes. Urucará FM, Urucará. Comunitária de Urucurituba. Independência, Maués. Açaí FM em Codajás. Rádio Santo Antônio FM em Borba. Urucurituba FM de Urucurituba. Do Painel e você, Boca do Acre. Tucunaré e Yanuri FM em Yanuri. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM, Novo Aripuanã. Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi, Distrito de Sampaio, em Altazes. 5:50. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Manaus amanhece de tempo instável e com 25 graus de temperatura. A máxima prevista é de 33 graus Celsius. O clima-tempo prevê 7 milímetros de chuva e já caiu durante a madrugada, acompanhada de trovoada e fortes ventos. A umidade do ar está em 90%. Depois de soprar forte por volta das 2:30 da manhã, agora o vento está calmo, com 6 km/h de velocidade. É terça-feira, 10 de julho. Chegamos aos 191 dias do ano e faltam 174 para terminar 2018. Dia dos 7 irmãos. Também comemoramos o dia da pizza, dia do truco, dia da saúde ocular e o dia mundial da lei. Na mitologia nórdica é o dia de Onda, a senhora das bruxas. O Rio Negro baixou mais 1 centímetro. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 28 metros e 26 centímetros. São normais operações de pousos e decolagens no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, segundo a Infraero. Datas e fatos. Registros da história. 1499, o navegador português Nicolau Coelho retorna a Lisboa após ter participado da expedição de Vasco da Gama, que dobrou o Cabo da Esperança, da Boa Esperança, e descobriu o caminho para a Índia. Em 1859, o Big Ben soou pela primeira vez em Londres. 1938, o milionário Howard Hughes consegue um novo recorde mundial ao completar um voo de 91 horas ao redor do mundo. Em 1974, o poema Hino dos Bandeirantes é instituído como letra oficial do hino do estado de São Paulo. Agora 5:51. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Aqui estão as notícias. O Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Rodoviário em Manaus decidiu cancelar a paralisação prevista para esta terça-feira, depois que as empresas sinalizaram com o pagamento dos salários atrasados, além dos benefícios e adiantamentos como férias, vales e fundo de garantia do tempo de serviço. Alberto Pellegrini, bom dia, e o transporte coletivo sem a normalidade. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia ouvintes do Jornal da Manhã. Isso mesmo, Paulo, sem a normalidade, tudo tranquilo, a saída dos ônibus dá-se de maneira tranquila nas principais garagens da cidade, o transporte rodoviário tranquilo nesse exato momento. Pellegrini, falta luz em várias partes da cidade. Estamos recebendo aqui informações de muitas áreas da cidade sem energia elétrica desde a noite passada.
Pois é, Paulo, e por onde passamos também, quando, na ocasião que estivemos agora há pouco no Instituto Médico Legal, recebemos também muitas reclamações, bairros Grande Vitória, Nova Vitória, Santa Inês, Gilberto Mestrinho, Cidade do Leste, Zumbi dos Palmares e outros bairros, Paulo, sem energia nesse momento. Pois é, Armando Mendes também, os ouvintes reclamando aqui a falta de energia elétrica. E por volta das 2:30 da manhã, uma forte chuva caiu sobre a cidade e acompanhada, como já dissemos ainda há pouco, de forte ventania e também com trovoada. Peregrino, o tempo realmente esteve fechado no início da madrugada. Pois é, e esses bairros, Paulo, já estão aí com mais de 3 horas, alguns já 4 horas sem energia, e a empresa precisa tomar uma providência. Vamos esperar aí, vamos aguardar, e enquanto isso os bairros continuam às escuras aí. Vamos reforçar de que a paralisação do transporte hoje, transporte coletivo em Manaus, não vai acontecer. Se anunciava na semana passada que essa paralisação aconteceria nesta terça-feira, só para reforçar, já que os ouvintes insistem em perguntar aqui, através das redes sociais, sobre essa paralisação. Não vai acontecer nenhuma paralisação e o transporte de massa funciona sem anormalidade. E Peregrino reforce. Pois é, Paulo, nós já passamos aí sobre a tua determinação nos terminais 4, terminal 3 e terminal 5, o que fica na Cidade Nova, o do Jorge Teixeira e do bairro do São José. E nós confirmamos aqui no Jornal da Manhã, movimentação intensa nos terminais, o ir e vir dos ônibus, a saída das garagens, passa de maneira tranquila, e a população pode ficar tranquila, ouvinte do Jornal da Manhã. Não haverá greve de ônibus, pelo menos até o presente momento. Peregrino, um homem caminhava ao lado da esposa para a igreja. O que foi que aconteceu lá na Compensa? Ele foi assassinado, Paulo. Apareceu aí uns bandidos que atiraram 6 vezes. Foram tiros espalhados pelo corpo. O homem acabou morrendo na hora, ainda agonizou por alguns momentos. Muito desespero por parte dos irmãos da igreja, com a esposa dele também desesperada, mas os homens chegaram única e exclusivamente para matá-lo. Não levaram nenhum pertence, não atiraram na esposa dele. Os homens queriam somente executar esse homem que estava a caminho da igreja. Contudo, não se sabe a motivação desse crime no momento, não é, Peregrino? Até porque, Paulo, testemunhas que viram alguma coisa, as pessoas não gostam de falar, Paulo, ficam por ali, talvez procurem a polícia num outro determinado momento, onde não sejam identificadas, mas até o presente momento não há ainda pistas sobre o assassino. Pois é, Peregrino, um homem colocou um explosivo no forro da casa da ex-mulher, Alberto Peregrino, que é na Praça 14. Ele explodiu a casa da ex-mulher, imagine só. Pois é, Paulo, será que ele estava desconfiando de alguma coisa? É ex-mulher, né? Ex-mulher, né, Peregrino? Ex-mulher. Mas tem cara que não gosta, né, Paulo, não aceita a separação, pode ter sido isso, ou qualquer um outro motivo. O fato é que esse explosivo poderia causar, inclusive, morte, né? Explosivo no forro da casa, com essa temperatura que vem fazendo, é realmente perigoso, não, Paulo? Sem dúvida alguma. E um fato lamentável aconteceu no final de semana, lá em Presidente Figueiredo. Uma jovem de pouco mais de 20 anos estava fazendo uma selfie próximo à cachoeira. Ela escorregou e foi cachoeira abaixo, Peregrino, e o corpo dela não foi encontrado. Os bombeiros estavam ontem fazendo buscas e anoiteceu, não conseguiram nada, e as buscas serão retomadas daqui a pouco. Cachoeira do Santuário, Paulo, uma das maiores, né, cheia de pedra pela lateral, que tem vários locais, Paulo, que o acesso é proibido. É um local realmente muito bonito, porém perigoso. Eu conheço ali a área, Paulo. Você chegar na cachoeira, na área que é apropriada para banho, é uma verdadeira aventura. Você passa por uma trilha, depois também tem uma área que tem umas pontes, área que tem muita pedra, e essa moça foi tirar uma selfie no local de acesso proibido, deu um passo em falso e acabou caindo e desaparecendo no local. Alberto Peregrino vai voltar daqui a pouco contando tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade. Bom trabalho. Vamos destacar também, Paulo, que ontem um assalto à linha 600, um assalto ao ônibus da linha 600, 3 homens armados, um com escopeta, outro com pistola. Eles desviaram, inclusive, Paulo, o itinerário do ônibus, né? Tiraram o ônibus da rota, muitas pessoas aí ficaram desesperadas, 2 senhoras desmaiaram,
muito furo, muito desespero, muita ameaça por parte dos bandidos em mais um assalto a ônibus na cidade. Daqui a pouco mais detalhes, Paulo Guerra. Na realidade, a bandidagem desafia a polícia no que se relaciona a assalto a ônibus em Manaus, não é, Peregrini? Todos os dias, Paulo, o assalto a ônibus aumentou mais de 100% na cidade em relação ao ano passado, segundo o Sinetran. 100,7% para ser mais exato. Os assaltos a ônibus têm aumentado muito na cidade, assalto à mão armada também. Hoje é um verdadeiro perigo pegar um ônibus, principalmente após as 18 horas. Esse assalto, Paulo, aconteceu por volta de 19 horas, era a noite de ontem, ainda cedo da noite quando aconteceu isso. Como você colocou muito bem, os bandidos continuam desafiando a polícia e vem ganhando essa batalha, essa que é a realidade. Os bandidos estão aí, cada vez mais o número de assaltos vem crescendo na cidade, infelizmente. E quando algum deles morre, aparece logo alguém da família para dizer, ela é um estudante. Eu não sei como é que ele se meteu nisso, não é, Peregrini? Pois é, Paulo, era estudante, ele era bonzinho, ele era gente boa, e enquanto isso, Paulo, a Polícia Militar, o Comando Geral da Polícia Militar abriu uma sindicância, né, para saber, para recuperar. Você lembra daquele assalto? Certo, querem a motocicleta, querem que pague a motocicleta. Do soldado Portilho, né, do Portilho da Polícia absurdo Militar, isso. E foi morto lá no Buritizal. Na ocasião ele usava uma moto da polícia e um celular. Agora o Comando Geral da Polícia Militar abriu uma sindicância porque quer reaver a moto e o celular do policial morto na mão de bandidos. Enquanto isso, enquanto a polícia se preocupa com a moto do Portilho, os assaltos a ônibus continuam crescendo na cidade. Paulo Guerra. 15 veículos irregulares foram apreendidos durante uma série de fiscalizações da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos e da Polícia Militar na manhã de ontem nas zonas norte e leste da cidade. Dos veículos apreendidos, 12 eram motocicletas que faziam o transporte não autorizado de passageiros por mototáxi. Os demais, 2 motocicletas e uma picape eram de profissionais legalizados do serviço de mototáxi e táxi prete que estavam com problemas na documentação exigida pela SMTU. Câmara pode votar nesta semana a venda de distribuidoras da Eletrobras. A reportagem é de Paulo Henrique Gomes. O projeto de lei que viabiliza a privatização de 6 distribuidoras de energia controladas pela Eletrobras deve ser votado no plenário da Câmara até o fim desta semana, a última antes do recesso parlamentar. Os deputados aprovaram na última semana o substitutivo do deputado Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro. Os parlamentares ainda precisam votar os destaques apresentados ao texto. As 6 distribuidoras que serão colocadas à venda são Amazonas Energia, Centrais Elétricas de Rondônia, Companhia de Eletricidade do Acre, Companhia Energética de Alagoas, Companhia de Energia do Piauí e Boa Vista Energia, que atende o estado de Roraima. Por conta dos débitos e pela necessidade de altos investimentos, a proposta do governo prevê que cada distribuidora seja vendida pelo preço mínimo de R$50 mil. No entanto, os responsáveis terão que fazer investimentos imediatos que ultrapassam com folga esse valor. É o que explica o deputado Fernando Coelho Filho, do DEM de Pernambuco. Muitas vezes falam, estão vendendo só por R$50 mil a distribuição. O que esquecem de dizer é que essas empresas hoje, no balanço da Eletrobras, têm um patrimônio negativo de menos 11 bilhões de reais. E elas só estão sendo colocadas a esse valor porque está se passando para aquele que venha vencer o leilão para ficar também com essas dívidas que não são poucas. Segundo o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, as 6 distribuidoras atendem mais de 13 milhões de habitantes, em uma área que corresponde a aproximadamente 29% do território nacional. O governo defende que a Eletrobras ficará ainda mais atrativa para investidores sem as distribuidoras, que são altamente deficitárias. No entanto, o deputado Léo de Brito, do PT do Acre, critica o preço de venda de cada distribuidora. O parlamentar chega a comparar o preço das empresas com o valor de um carro. O governo vem sendo derrotado sistematicamente nesse assunto. Ele previa que ia fazer o leilão das 6 distribuidoras no final do ano passado.
previa que ia fazer o leilão, agora no mês de maio não conseguiu fazer. E aí inventou esse projeto de lei, que é um projeto que gera um equilíbrio econômico-financeiro, que é o que nós queremos, mas não é para vender a preço de banana a 50 mil reais, que é o preço de um carro usado. O papel do atual projeto é resolver pendências jurídicas que podem afastar investidores do leilão e atrair para as empresas que enfrentam uma série de problemas financeiros e operacionais. A venda das distribuidoras é o primeiro passo para a privatização da própria Eletrobras. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que pretende colocar o projeto que permite a privatização da Eletrobras em votação apenas depois das eleições. Segundo Maia, a pauta será a prioridade do próximo presidente da República, qualquer um que seja. Reportagem Paulo Henrique Gomes. 6h07 em Manaus. Agitação nos meios políticos de Manacapuru. Teria sido descoberto esquema para afastar o prefeito Beto D'Angelo. Um advogado e um vereador estariam preparando o complô. O plano é derrubar o prefeito e o seu vice. Os envolvidos estavam arquitetando um plano de pedido de impeachment que já foi apresentado na Câmara no dia 16 de abril, porém foi arquivado por falta de provas. O portal Foco Amazônico está publicando um vídeo em que Kennedy D'Angelo explica o suposto esquema montado por um advogado. E falando em Manacapuru, vamos saber o que mais acontece na Princesinha dos Solimões. José Alberto Zegdeg. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes da Difusora. Bem, Paulo, deixando a política de lado, vamos para o lado religioso, né? A Igreja Assembleia de Deus Tradicional realiza logo mais a partir das 19 horas um culto de gratidão a Deus pela passagem de aniversário de sua maior autoridade religiosa, o pastor presidente Gessé Leandro da Silva. Gessé Leandro, ao completar 82 anos de vida, tem em seu currículo vital 57 anos de ministério e 51 anos de matrimônio, o que torna um dos homens mais venerados dentro da instituição. Em entrevista ao Jornal da Manhã, pastor Gessé relata sua vigorosidade para continuar sua missão. Se não fora a graça de Deus na minha vida e uma chamada exclusiva para a prática do ministério pastoral, quem sabe eu nem teria chegado até aqui aonde cheguei. Especialmente com uma história cheia de altos e baixos, como a própria população de Manacapuru é a minha testemunha. Então, eu sou vocacionado por Deus. E sendo vocacionado por Deus, não tem dificuldade de realizar o trabalho de Deus. Os homens de Deus, eles se tornam imortais enquanto não conclui a etapa que Deus lhes confiou para realizar. E daí eu me sinto então 100% tranquilo para continuar nesta missão tão árdua, difícil, porém gloriosa, porque procuro pautar os meus passos dentro dos passos do meu mestre, Jesus Cristo de Nazaré. Pastor Gessé, só em Manacapuru já construiu mais de 50 templos e casas de oração. É também o criador da instituição Assembleia de Deus Tradicional no estado do Amazonas. O evento acontece na congregação Nova Jerusalém, na rua Vigílio Barroso Alexandre, 778, aqui no bairro de São José. De Manacapuru, Zegdeg, para o Jornal da Manhã. Zegdeg aproveita e vai à igreja. 6h10. Terminam no dia 20 as inscrições ao concurso prêmio da Prefeitura de Manaus para a escolha do nome e da identidade visual do Sauim de Manaus. O primata que se encontra na lista dos animais criticamente ameaçado de extinção desde 2005 é mascote do município de Manaus. O prêmio para o ganhador do concurso será de R$10 mil. Podem participar do concurso pessoas físicas ou jurídicas. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade. A arrecadação do imposto sobre a propriedade de veículos automotores IPVA no primeiro semestre de 2018 foi a segunda melhor dos últimos 5 anos. Os números foram postados no Sistema de Informações Governamentais do Amazonas, o ESIGA, e revelam que 169,6 milhões de reais entraram nos cofres públicos de janeiro a junho. Quase não se fala na entrada desse dinheiro. Apenas em 2017,
com 176,4 milhões de reais no semestre. Esse número foi maior. A arrecadação total do IPVA no ano passado foi recorde, 304,1 milhões de reais. É muito dinheiro. Alzeni Falcão, que já foi deputado estadual, e outras 4 pessoas foram denunciados pelo Ministério Público do Estado pela prática reiterada do crime de peculato, o que totalizou desvio de 5 milhões da Federação de Pescadores dos Estados do Amazonas e Roraima, FEPESCA. As investigações do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, GAECO, mostraram que os desvios e a apropriação de dinheiro público se davam por meio de operações bancárias e financeiras praticadas a partir das contas correntes da FEPESCA, após o depósito feito pelo Estado do Amazonas dos valores correspondentes aos convênios firmados. Marcos dos Santos Bindai e Emilton José de Siqueira, integrantes da FEPESCA, e Raimundo Nonato Moraes Brandão e Pedro Antônio de Oliveira, proprietários de empresas de fachada, são os outros nomes incluídos na nova denúncia. A denúncia de desdobramento da Operação Traíra, deflagrada em dezembro de 2017 para desarticular a organização criminosa que fraudava convênios firmados entre o Estado do Amazonas por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, CETRAB, e a FEPESCA no período de 2009 a 2014. Nesta terça-feira acontece na Assembleia Legislativa a sessão especial com o presidente da Cooperativa de Saúde Unimed, Sérgio Ferreira, para esclarecimentos sobre o possível encerramento dos serviços de saúde prestados pela empresa aqui no Amazonas. Iniciativa do presidente da Assembleia, deputado Davi Almeida, do PSB, e apoiadas pelos deputados Abdala Praxe, do Podemos, Orlando Cidade, do PV, Serafim Correia, do PSB, Adjuto Afonso, do PDT, e Sinésio Campos, do PT. A reunião está agendada para acontecer às 10 horas de hoje no plenário Rui Araújo. O deputado estadual Josué Neto, do PSD, presidente da Comissão de Finanças e autor do projeto que criou a Universidade Aberta da Terceira Idade, a UNAT, em 2007, foi designado para ser o relator do projeto de lei que transforma a UNAT em fundação. Atualmente a UNAT está vinculada à Universidade do Estado e não possui orçamento próprio. Segundo o parlamentar, o projeto enviado pelo governo à Assembleia Legislativa é uma resposta ao modelo de projeto encaminhado ao Executivo em março por ele e pelos deputados Beramino Lins, do PROS, Mário Bastos, do PSD, e Serafim Corrêa, do PSB. A prova para um dos cargos de professor da Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino SEDUC será reaplicada no próximo dia 22. O concurso aconteceu no último domingo, mas um grupo de candidatos denunciou à polícia problemas na aplicação do exame. A data foi decidida no final da manhã de ontem pela coordenação do certame por determinação do secretário de Educação, Lourenço Braga. O Instituto Acesso de Ensino, Pesquisa, Avaliação, Seleção e Emprego, Instituto Acesso, a empresa responsável pela realização do concurso, divulgará nos próximos dias os locais e horários para a realização do exame no seu site. A Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional da Amazônia da Câmara Federal realiza nesta quarta-feira uma audiência pública para debater a situação das instituições de ensino superior e pesquisa no Amazonas. O pedido para discutir o assunto é de autoria do deputado federal, professor Gideon Amorim, do MDB. Para o parlamentar que propôs o debate, esta é uma forma de chamar a atenção e conseguir o apoio de outros deputados nessa causa. Órgãos como o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, INPA, a Universidade do Estado do Amazonas, UEA, o Instituto Federal do Amazonas, IPAM, a Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, o Instituto Nacional da Colonização e Reforma Agrária, INCRA, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, e o Museu Paraense Emílio Gueldi estão sofrendo de forma brutal com a redução de recursos nos seus orçamentos. O primeiro item da pauta de votações do plenário do Senado hoje é o projeto de decreto legislativo da bancada parlamentar de senadores do Amazonas, que susta o decreto presidencial 9.394/2018, que baixou de 20% para 4% a alíquota do imposto sobre produtos industrializados IPI, dos concentrados da Zona Franca de Manaus, usados na produção de refrigerantes. O governo alega que o incentivo foi apenas reduzido para maior equilíbrio fiscal e que o decreto corrigiu uma distorção. A carga sobre o insumo 20% era maior do que sobre o produto final, o refrigerante, de 4%. Polícia. Um suposto artefato explosivo foi encontrado ontem à noite dentro de uma residência no bairro da Praça 14. A polícia informou que o material estava escondido no forro da casa. Um homem foi detido.
O suspeito de deixar o objeto na casa é ex-companheiro de uma das moradoras do local. Segundo o tenente Marivaldo Costa, da 24ª Companhia Interativa Comunitária SICOM, o homem foi visto há menos de uma semana mexendo na rede elétrica da casa. Na noite de ontem, um morador encontrou o material escondido no forro da residência. O artefato estava amarrado a uma garrafa de refrigerante. Ainda de acordo com o Costa, o artefato podia causar um incêndio no local. O grupamento de manejo de artefatos e explosivos foi acionado. E retirou e desarmou o objeto, que foi encaminhado para a perícia. Os militares conduziram o suspeito para o primeiro DIP. Nos 6 primeiros meses do ano, o número de veículos roubados e furtados em Manaus foi menor que em 2017, de acordo com dados revelados pela Secretaria de Segurança Pública. Nesse período, houve queda de 43,6% nos furtos e 36,1% nos roubos em relação ao primeiro semestre do ano passado. Enquanto isso, o ataque aos ônibus prossegue. E de acordo com o responsável pela Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos, delegado Rafael Alemão, essa redução é reflexo das investigações e apreensões de envolvidos nas vendas dos veículos roubados ou furtados. A equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas encerrou o primeiro dia de buscas pela turista carioca Michele Moreno, de 22 anos, que desapareceu após cair na Cachoeira do Santuário, tradicional ponto turístico do município de Presidente Figueiredo, enquanto tentava tirar uma selfie no local. As buscas vão ser retomadas dentro de instantes em uma fenda da cachoeira, onde os bombeiros afirmam ter encontrado indícios de que a jovem possa estar, de acordo com a assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros. 6h20. Os últimos acontecimentos da noite, madrugada, Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Trânsito tranquilo, ônibus funcionando na cidade. Pronto socorro 28 de agosto. Uma pessoa deu entrada vítima de acidente de trânsito. Colisão entre moto e carro. O motoqueiro levou a pior, quebrou a perna e deu entrada no pronto socorro 28 de agosto. No pronto socorro João Lúcio, noite e madrugada também considerada tranquila. 2 atendimentos, um por agressão física e uma pessoa também que deu entrada vítima de atropelamento. Assim foi o tranquilo plantão no pronto-socorro João Lúcio. Pronto-socorro Platão Araújo. No pronto-socorro Platão Araújo, movimentação também considerada bastante tranquila. O homem deu entrada vítima de uma paulada na cabeça e foi só. Apenas esse homem deu entrada com essa paulada na cabeça, não corre risco de morte, levou alguns pontos, fez alguns exames e já foi inclusive liberado. As informações dão conta de que trata-se de uma briga de vizinho, quando um vizinho deu uma paulada na cabeça do outro. Isso aconteceu na nossa querida e pacata zona leste da cidade. Assalto a ônibus. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Pânico, desespero, choro, bandidos armados com armas de grosso calibre, 3 bandidos, 3 assaltantes, um armado com uma escopeta e 2 armados com revólver e outro com pistola, entraram no ônibus da linha 600, um ônibus articulado que vinha do centro rumo ao bairro, rumo ao terminal do bairro de São José. Ao chegar nas proximidades da rotatória do Coroado, bandidos anunciaram um assalto, entraram no ônibus, ameaçaram matar todos que estavam no ônibus, apontaram revólver na cabeça de senhoras, houve senhoras desmaiando, 2 senhoras desmaiaram e foram levadas a pronto-socorro, outras pessoas ficaram desesperadas e chorando muito. Os bandidos estavam muito violentos e ameaçavam matar a todo mundo, levaram celulares, bolsas e a renda do ônibus. Isso aconteceu lá na área do bairro do Coroado. Inclusive, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, a rota do ônibus foi desviada para que eles pudessem fugir na rua que eles quisessem, ali nas proximidades do INPA. Foi um assalto ao ônibus da linha 600. Mais um assalto a ônibus, mais um assalto onde a população fica a mercê na mão de bandidos, na mão desses pilantras que estavam armados, e é mais um assalto, né? Não é nenhuma novidade, assalto a ônibus em Manaus, que cresceu mais de 100% em relação ao ano passado. Todo dia, toda noite tem assalto a ônibus e o trabalhador, o estudante, que são as principais vítimas
desses bandidos, e nossas autoridades policiais, Secretaria de Segurança precisam tomar uma atitude, começar alguma operação. Algo tem que ser feito para combater esses assaltos a ônibus que estão crescendo a cada dia. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um homem foi barbaramente assassinado no bairro da Compensa. Esse homem vinha da igreja juntamente com a esposa dele, quando de repente foi abordado por dois bandidos. Um deles sacou a arma e atirou várias vezes no corpo desse homem. Não se trata de latrocínio, nada foi levado do homem, segundo as informações. Após receber os tiros, ele ainda foi levado ao pronto-socorro 28 de agosto, onde de tudo foi feito para salvar a vida desse homem. Mas devido aos balaços, devido aos tiros que ele levou, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. O crime aconteceu, repito, em uma das ruas do bairro da Compensa. Mas Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, devido à chuva forte na cidade durante a noite e madrugada, muitos bairros ainda estão às escuras, principalmente nas zonas norte e leste da cidade. Parte do bairro Santo Inês, parte do bairro Cidade de Deus, aí é zona norte. Na zona leste, Zumbi dos Palmares, Armando Mendes, Gilberto Mestrinho, e outros bairros adjacentes dessa área estão ainda sem energia. Em relação ao transporte coletivo, a população pode ficar tranquila, não tem greve de ônibus, não há greve, é uma greve que poderia acontecer hoje, não aconteceu, e o transporte coletivo está operando em 100%, está tudo certo em relação ao transporte coletivo. Em relação ao transporte especial, também tudo tranquilo. Uma assembleia que iria acontecer ontem, a justiça impediu que essa assembleia fosse realizada ontem lá na Petrobras, e permanece na junta governativa o Enoque, o Leandro e o Gabriel. A assembleia que seria realizada ontem não foi realizada porque a justiça impediu, e ainda estipulou uma multa de 50 mil caso essa assembleia viesse a acontecer. E essas foram as notícias da noite e madrugada. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Loteria. E vamos começar com a quina concurso 4.719, que acumulou. A quadra saiu para 33 apostadores, cada um vai receber R$9.312 e mais 11 centavos. O terno paga para 2.914 apostadores R$158,58. Vamos às dezenas do concurso 4.719 da quina 08, 20, 41, 49 e 66. Repetindo. 08, 20, 41 49 e 66. A Loto Fácil, o concurso 1686, saiu para 3 apostadores, cada um vai receber R$451.324,07. Eles são de Alagoinhas, na Bahia, Vitória, no Espírito Santo, e Curitiba, Paraná. Com 14 centos foram 413 apostas ganhadoras. O prêmio para cada uma delas, R$1.441 mais 4 centavos. 14.342 apostadores fizeram 13 pontos, cada um vai receber R$20. 12 centos foram 166.564 apostas ganhadoras. O prêmio para cada uma delas, R$8. Vamos aos números da Loto Fácil, o concurso 1686. 02, 04, 05, 06, 09, 10, 13, 15, 17, 18, 19,
20. 22. 23. Fecha o jogo. 24. 6h32 em Manaus. Esportes. 2 jogos ontem pela Série B do Campeonato Brasileiro. Jogando em casa, o Figueirense foi derrotado pelo Oeste por 1-0. Em Campinas, o Guarani derrotou o Curitiba por 2-1. O Ferroviário está na Série C do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, o time cearense superou o Campinense nos pênaltis no estádio Amigão, em Campina Grande. Nesta segunda-feira, o Brasil conquistou sua segunda vitória na Copa Pan-Americana de Vôlei Feminino. Com as fortes chuvas que atingiram a cidade de Santo Domingo, na República Dominicana, a partida começou com 4 horas de atraso por causa de goteiras no ginásio. Em quadras, brasileiras sofreram, mas derrotaram as colombianas por 3-2, com passes de 18-25, 24-26, 25-16, 25-23 e 15-13. O Barcelona, enfim, oficializou a contratação do meio-campista Arthur do Grêmio. Através de seu site oficial, o atual campeão espanhol informou nesta segunda-feira que chegou a um acordo com o Grêmio e ativou a opção de compra acertada entre os dois clubes em março. O jogador assinará um contrato válido por 6 anos até a temporada até 2024. E já vai se incorporar ao novo clube. O custo da operação será de 31 milhões de euros ou 140 milhões de reais, além de 9 milhões de euros ou 41 milhões de reais em variáveis, o que pode totalizar o negócio em 40 milhões ou 181 milhões de reais. A multa rescisória estabelecida para a quebra de contrato é de 400 milhões de euros, ou seja, 1,818 bilhão de reais. França e Bélgica abrem as semifinais da Copa do Mundo de 2018 nesta terça-feira, às 15 horas no estádio de Brasília, no horário de Brasília, no estádio Kretovski, em São Petersburgo, na Rússia. Os belgas foram os algozes da seleção brasileira nas quartas, ganhando por 2-1. Já os franceses despacharam outro representante sul-americano, o Uruguai, com um triunfo por 2-0. Quem avançar vai cruzar o caminho na decisão de domingo com o vitorioso de outra semifinal entre Inglaterra e Croácia, que acontece nesta quarta-feira. O médico da seleção da Rússia, Eduard Mesuglov, confirmou que jogadores da equipe inalaram amônia para melhoria no desempenho nas partidas da Copa do Mundo. Mesuglov, no entanto, negou que a prática seja caracterizada como doping. É um simples amoníaco com o qual as pessoas molham o algodão e depois inalam. Vários atletas fazem isso para ganharem ânimo. Isso é usado há décadas, disse ele. Últimas notícias. O dólar fechou praticamente estável nesta segunda-feira em uma sessão marcada pela baixa liquidez por causa do feriado no estado de São Paulo. O movimento também tinha como pano de fundo a melhora do ambiente externo. A moeda norte-americana terminou o dia em alta de 0,02%, cotada a R$3,8710. Os mercados acionários chineses fecharam em alta hoje, auxiliados pelos ganhos dos setores imobiliário e de empresa de transporte. O índice CSI 300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,24%. O Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços informou nesta segunda-feira que a balança comercial registrou superávit de 1,034 bilhão de dólares na primeira semana de julho, período que foi do dia 1º ao dia 8. Isso significa que, nesse período, as exportações brasileiras superaram as importações em 1,034 bilhão de dólares. Prefeitos de 312 municípios brasileiros foram oficiados pelo Ministério Público Federal para que adotem as medidas necessárias a fim de garantir a adequada vacinação de crianças. Dados do Ministério da Saúde apontam que a cobertura vacinal para poliomielite nessas cidades está abaixo dos 50%, quando a recomendação da Organização Mundial da Saúde, a OMS, é que o índice se mantenha em 95%. Michel Temer dá posse hoje ao novo ministro do Trabalho, Caio Luiz de Almeida Vieira de Melo, em cerimônia no Palácio do Planalto. Na semana passada, o então ministro Elton Yomura pediu demissão após ter sido alvo da operação Registro Espúrio. Descrente que poderia ficar solto por muito tempo, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou a advogados que o visitaram nesta segunda-feira
na Superintendência da Polícia Federal de Curitiba, onde cumpre prisão que não deixaria a capital paranaense caso tivesse sido solto no domingo. Eu nem sairia de Curitiba, ficaria esperando o que decidiriam a meu respeito, porque sabia que isso não iria longe, declarou o ex-ministro da Justiça e advogado do PT, Eugênio Aragão, após visitá-lo. E o PT vai entrar com uma reclamação na Corregedoria da Polícia Federal, questionando o descumprimento pela instituição do alvará de soltura do ex-presidente expedido no domingo pelo desembargador plantonista do Tribunal Regional da 4ª Região, Rogério Fabretto, disse ontem a presidente do partido, senadora Gleisi Hoffmann, do Paraná. E o PT não para. A cúpula do partido está organizando um ato de protesto em Curitiba no próximo dia 18 para marcar os 100 dias da prisão do ex-presidente Lula, pré-candidato ao Palácio do Planalto. Após a frustrada tentativa de tirar Lula da cadeia, que escancarou a divisão no judiciário, a ordem do comando petista é para que os manifestantes associem a data do protesto ao aniversário do ex-presidente sul-africano Nelson Mandela. Imaginem, morto em 2013, o líder da luta anti-apartheid faria 100 anos em 18 de julho de 2018. Os 100 dias de Lula no cárcere porém se completam no próximo dia 15. O ex-presidente já comparou sua situação à de Mandela. É bom lembrar que a figura do pré-candidato não existe. Existe o candidato, mas o pré-candidato realmente não existe. É uma figura inexistente. O Conselho Nacional de Justiça recebeu até o início da tarde de ontem 8 procedimentos que questionam a conduta do desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Rogério Fabretto, que na véspera, durante seu plantão naquela corte, tomou decisões em caráter liminar para libertar da prisão o ex-presidente. A Advocacia Geral da União informou nesta segunda-feira que o governo federal assinou um acordo de leniência com a construtora Odebrecht. Segundo a assessoria de imprensa do órgão, a empresa terá de devolver aos cofres públicos 2,7 bilhões de reais em até 22 anos. Pesquisadores brasileiros lançaram um alerta em uma das publicações científicas mais importantes do mundo. Por causa do avanço do desmatamento, eles temem que o Brasil não tenha como cumprir o compromisso assumido no Acordo de Paris contra o aquecimento global. O artigo foi publicado numa das mais importantes revistas científicas do mundo. Os pesquisadores começam os textos afirmando que, em troca de apoio político, o governo brasileiro está sinalizando que proprietários de terra podem aumentar o desmatamento e que o presidente Michel Temer assinou medidas provisórias e decretos reduzindo as exigências de licenciamento ambiental, suspendendo as demarcações de terras indígenas e reduzindo o tamanho de áreas protegidas. Os pesquisadores afirmam que, na prática, essas e outras medidas aceleraram a destruição das florestas entre 2012 e 2017, revertendo a tendência de redução do desmatamento da década anterior. A Procuradoria-Geral da República solicitou ao Superior Tribunal de Justiça que julgue o pedido de liberdade apresentado ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo a PGR, como habeas corpus contesta uma decisão tomada pela 8ª turma do TRF4 que determinou a prisão de Lula após a condenação do caso do Triplex, o tribunal competente para o caso é o STJ e não o próprio TRF. O pedido da PGR foi feito após o desembargador plantonista do TRF4, Rogério Fabretto, conceder liberdade ao ex-presidente, decisão que acabou derrubada pelo presidente do tribunal, desembargador Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz. No documento, o Procurador-Geral da República em exercício, o vice-procurador-geral eleitoral Humberto Jacques de Medeiros, afirmou que não cabe habeas corpus contra a decisão do juiz federal, neste caso Sérgio Moro, que determinou a prisão de Lula em abril. Segundo a PGR, Moro agiu como executor da decisão da 8ª turma do TRF4, que condenou o ex-presidente. Além disso, o procurador defendeu que o desembargador federal plantonista não tem atribuição para expedir liminar em habeas corpus contra a decisão colegiada do próprio TRF4, pois essa também é uma atribuição do STJ. Uma juíza federal rejeitou o pedido do governo Donald Trump para que fosse modificado um acordo de décadas que limita a duração e as condições para as quais as autoridades do país podem deter crianças imigrantes. O pedido foi feito à juíza distrital americana Dolly Deer, de Los Angeles, e sugeria que o acordo de Flores, feito em 1997, passasse por mudanças para que o governo tenha máxima flexibilidade para deter as famílias, não apenas até o fim do processo criminal, mas também até o encerramento dos processos de asilo. 6 horas e 46 minutos em Manaus.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, indicou o conservador Brett Kavanaugh para ocupar uma cadeira na Suprema Corte do país. O anúncio foi feito ontem à noite na Casa Branca, em Washington. O nome de Kavanaugh ainda depende de aprovação do Senado nos Estados Unidos. Ele tem 53 anos, era juiz da Corte de Apelações do Distrito de Colômbia. O indicado vai ocupar a vaga deixada por Anthony Kennedy, que vai se aposentar. No anúncio, Trump elogiou a impecável qualificação de Kavanaugh, a quem chamou de um jurista brilhante para o cargo. Enquanto na Tailândia o drama dos meninos presos na caverna vai se resolvendo, outras regiões do mundo estão vivendo momentos de muita tristeza. No Japão, a passagem do tufão Prapirum sobre o mar do Japão deixou, segundo a agência de meteorologia do país, para trás uma massa de ar quente e nuvens extremamente carregadas. Isso fez com que a nação nipônica sofresse com chuvas torrenciais na região de Hiroshima e Okayama, inundando 10 províncias, fazendo com que 10 mil pessoas saíssem de suas casas. O total, de acordo com o governo, a conta de 141 mortos e 78 desaparecidos. As equipes de emergência resgataram ainda há pouco o 9º menino da caverna Tan Luang, na Tailândia, onde estava preso há 2 semanas com outros 11 menores de idade, e o técnico de futebol do grupo, anunciaram fontes da polícia e da marinha. O 9º menino saiu, disse uma fonte policial que pediu anonimato, enquanto a marinha tailandesa confirmou que a criança foi levada de entrada da caverna para o hospital. Das 13 pessoas bloqueadas na caverna, ainda permanecem no local 3 meninos e o treinador. Há informação de que um outro menino foi resgatado ainda há pouco. A paquistanesa Malala Yousafzai anunciou nesta terça-feira que 3 brasileiras passarão a integrar a rede Kulmakai, uma iniciativa do Fundo Malala que patrocina homens e mulheres que incentivam ou promovem a educação de meninas em vários países. De acordo com uma lista de participantes no site da rede, é a primeira vez que pessoas da América Latina são selecionadas para o projeto, que já contempla outros 6 países: Afeganistão, Líbano, Índia, Nigéria, Paquistão e Turquia. Agora as 3 brasileiras integrarão a rede Kulmakai, batizada por uma inspiração antiga. Kulmakai era o pseudônimo que Malala usava quando tinha apenas 11 anos de idade e já escrevia um blog em Urdu para a BBC sobre os desafios que as garotas enfrentavam para conseguir estudar no Vale de Swat, sua terra natal no Paquistão, que caiu sob o domínio do Talibã. Atualmente a rede financia o trabalho de 22 ativistas em prol da educação de meninas no Afeganistão, Índia, Líbano, Nigéria, Paquistão e Turquia. As brasileiras selecionadas são de Pernambuco, Bahia e São Paulo. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta terça-feira. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. TCU vai contestar acordo de leniência da Odebrecht. A Folha de São Paulo. Após Justiça afastar ministro, Temer escolhe advogado para comandar trabalho. O Estado de São Paulo. Procuradoria diz que apenas STJ pode julgar pedido de liberdade de Lula. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Casal que matou mãe e filho na rodoviária de Brasília se entrega à polícia. Valor econômico. Datena desiste de concorrer ao Senado e volta a programa de TV. Estado de Minas. 8º menino retirado da caverna na Tailândia. A operação termina nesta terça-feira. Jornal do Comércio no Recife. MDB marca convenção para homologar a candidatura de Meirelles à presidência. Fortaleza, Diário do Nordeste. Cearense internado em clínica na Rússia retorna ao Brasil após mais de 20 dias. Porto Alegre, 0 hora. Prestes a voltar aos 17, líderes de facções têm 884 anos de pena para cumprir. Edições impressas locais que chegam à nossa redação, a crítica. Violência, suspeito linchado foi entregue pelo pai. Em Tempo. Dia de fúria, suspeito de estupro retirado da cadeia, linchado e queimado no meio da rua. Foi manchete ontem no Jornal da Manhã. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição José Alberto Zaguideg, Paulo Henrique Gomes e Alberto Pellegrini. A operação de áudio de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Nota de falecimento. Familiares da senhora Indaia Soares Aragão comunicam seu falecimento ocorrido ontem aos 40 anos de idade. Seu corpo será dado à sepultura às 10 horas da manhã de hoje no cemitério de São Francisco, no bairro do Morro da Liberdade. A Rádio Difusora noticiou com pesar o falecimento da enfermeira Indaia Soares Aragão. Difusora. O amor do Amazonas está no ar.